gente! Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui quais foram os primeiros sintomas que a gente descobriu que o nosso bebê era PLV. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Brenda Mello e hoje eu quero partilhar com vocês quais foram os primeiros sintomas ali que deu aquela virada de chave pra gente começar a suspeitar que a nossa bebê tinha alergia do leite de vaca. Quando a Cecília ela estava fazendo de 4 para 5 meses ali, ela já estava uma bebezinha assim um pouco mais agitada e ela já começou a dormir um pouco menos durante o dia. E a demanda de leite começou a aumentar, ela queria mamar de 1 em 1 hora. E às vezes eu não tinha a quantidade de leite que ela queria mamar. Então, imagina só, né? É uma sensação muito ruim pra gente ver que o bebê quer mamar mais e você não tem aquela quantidade que o bebê quer, e aí ela começou a ficar irritadinha. Então, quando a gente saiu da maternidade, lá eles deram uma lista pra gente, e a pediatra também já tinha passado alguns possíveis fórmulas para que a gente pudesse dar pra ela se a gente precisasse utilizar essas fórmulas. Da lista ali, a gente conversou com alguns amigos e por fim que todo mundo falava que o Aptamil era o melhor leite assim para dar nessa fase para criança, que ele era o mais completo. A gente também pesquisou, viu bastante vídeos aqui no YouTube. E o Aptamil, assim, ele ganhou disparado. Então, o que a gente pensou? Vamos comprar a fórmula e aí a gente dá durante o dia pra ver se ajuda ali a equilibrar, né? Ela mamar um pouquinho a fórmula quando ela estivesse, assim, com muita fome e mamar o peito também. Nesse dia que eu decidi dar pra ela, eu esperei mais ou menos o horário que o meu esposo pudesse chegar em casa, preparei essa fórmula pra ela e ofereci o leite pra ela. Quando eu dei o leite pra ela, assim, na mamadeirinha, ela fez um barulho assim, tipo, como se ela estivesse regurgitando, como se ela não quisesse. E aí eu pensei assim, o sabor é muito estranho pra ela, então vou insistir mais um pouco, porque ela ainda não tá acostumada, afinal ela só mamava, né, o leitinho do peito. Então eu dei de novo pra ela e ela não gostou, até chegou a chorar, não foi legal. Aí passar tipo uns 5 minutos no máximo, eu e meu esposo a gente notou que a Cecília ela tava inchando um pouquinho e tava com algumas bolinhas no corpo. E eu pensei assim, meu Deus, o que será que pode ser essas bolinhas, né? Aí na hora eu falei, a única coisa diferente que ela consumiu, né, foi o leitinho. Então eu peguei um pouquinho na mamadeira do leite e passei no queixinho dela e na testa. E assim, coisas de segundo, já começou a dar algumas bolinhas, né, na região onde eu tinha passado. Então a gente pegou ela e levou ela no hospital. Chegando lá, a médica olhou, examinou ela e, de fato, ela disse que era, assim, uma reação do leite que ela estava tendo ali, né? Que o leite poderia ter sido muito agressivo para ela. E aí vem 2 pontos, né? O primeiro, como a gente não queria que fosse tão agressivo para ela, né? Na nossa mente, assim, a gente pensou assim, que se a gente fizesse um leite um pouquinho mais ralo e oferecesse a ela, de repente não fosse ser tão agressivo para ela e ela aceitasse melhor. Então, no caso, a gente acabou quebrando a fórmula, né? Então, quando não coloca a quantidade de água certa e a quantidade de pó, acaba que a gente quebra essa fórmula, porque a fórmula ela foi feita para preparar, né, de acordo com o que está descrito ali. Então, isso também pode ter, sim, prejudicado, né, ajudado ali a aflorar algo a mais, segundo o que a médica disse. E aí, logo de cara, ela disse assim, não, mãe, mas eu falei pra ela assim, nossa, será que é o caso, então, da gente fazer exame, investigar, né, se ela tem esse tipo de alergia? E aí, a médica que tava lá de plantão, nesse dia à noite, ela falou, não, mãe, esse não é o caso, não, aconteceu uma vez, só não dê mais esse leite pra ela. E aí, eu fiquei com aquilo, né, a gente pegou e mandou uma mensagem, né, pra pediatra dela, falando o que tinha acontecido e já agendamos uma nova consulta. Bem, quando a gente foi consultar com ela, ela disse assim, olha, a Cecília, ela tem, assim, algumas assaduras que elas são, assim, próprias de criança que tem algum tipo de intolerância alimentar. Então, eu vou passar para vocês, né, os exames para que vocês possam estar fazendo e investigando. Então, basicamente, foi, assim, uma reação mesmo do leite que ela teve, que foi quando a gente, de fato, descobriu que ela tinha, né, essa intolerância alimentar, que é a do leite. Isso foi devido, né, a gente ter introduzido o leite. De repente, se a gente não tivesse, né, dado leite assim com ela tão novinha, talvez essa alergia não tivesse se manifestado nela.
Mas, de qualquer modo, como isso acabou acontecendo, foi bom, porque a gente conseguiu se prevenir ali para o período que começasse, né, a introdução alimentar dela. A médica passou os exames, a gente foi fazer, né, nós fizemos os exames que a pediatra pediu, não foi nada fácil, não é legal, gente, bebezinho dessa idade, você levar, colocar para poder fazer o exame. É bem, assim, triste de ver. Ela chorou bastante, não foi legal, mas graças a Deus nós fizemos de vários, assim, e podemos descartar várias possibilidades, porque na época também, dali a alguns meses, ela já ia tomar a vacina da gripe, então a gente precisava ver se ela tinha alguma alergia de ovo, enfim. Por fim, que a única alergia que ela tinha mesmo era do leite. Bom, gente, se vocês já estão gostando desse vídeo, eu convido vocês a se inscrever aqui no nosso canal, a curtir, compartilhar com alguma mãe, né, que tá passando por isso, que tá suspeitando. Já envia esse vídeo para ela, que eu tenho certeza que de repente pode ajudar. Voltando ao assunto, então, depois a gente recebeu os exames, levamos pra médica, ela disse assim, olha, são 3 as proteínas do leite, né, e a Cecília, ela reagiu para uma dessas proteínas. Então, de fato, ela tem um resquício, né, de APLV, então por isso nós vamos entrar com uma dieta. Basicamente foi assim que a gente descobriu, foi bom, como eu disse, porque dali pra frente a gente já sabia o que a gente ia fazer, o que poderia comer, mas enfim, esse é um assunto de um próximo vídeo, que vai estar aqui no canal também, e eu vou compartilhar com vocês como que foi todo esse processo. Mas eu lembro que quando eu peguei o exame assim, na mão, eu olhei e eu fiquei desesperada. Como a gente vê o nosso filho passando por aquilo, e a gente nunca passou, pra gente é assim, muito desesperador. Mas o Fernando, meu esposo, quando ele era neném, ele teve o mesmo probleminha, né? Por mais que vários profissionais, né, falam que isso não é hereditário, enfim, pode ser que tenha, assim, alguma relação, né? O Fernando, ele não pôde também tomar leite, ele teve alergia. Quando eu peguei o exame assim, de fato, eu soube que ela tava, eu fiquei desesperada, fiquei pensando assim, meu Deus, minha filha, como que eu vou levar ela nas festinhas infantis, sabe? Tudo tem doce, eu fiquei pensando, nossa, tadinha, ela vai ser excluída de um mundo. Pra mim, assim, pareceu uma coisa assim, de outro mundo mesmo, né? E eu lembro que a minha sogra tava aqui à noite, e eu com os exames, eu falei, nossa, Neuza, o que você fez com o Fernando, que ele não podia comer nada de leite? Como que ele ia pra festa? Como, né? Porque a gente fica pensando em escolinha, festa de aniversário, amigo, casa de parente. Eu fiquei pensando que ela ia ficar, tipo, muito limitada, que ela ia passar vontade. Todo aquele sentimento, assim, ruim, sabe? Mas no final a gente consegue se equilibrar muito bem. Acabou que a alimentação dela foi muito boa nesse processo. E assim, por mais que a gente tivesse que limitar, não é bom mesmo que bebê tenha contato com leite de vaca, nem na introdução alimentar, nem nesse primeiro ano mesmo da criança. A gente teve que tomar um cuidado sim, mas aquele sentimento de desespero que no ato assim aconteceu, ele foi se acalmando, né? E eu lembro que até minha sogra falava assim, não, isso depois passa, né? Se adapta, calma que não é o fim do mundo. Eu lembro que ela me acalmou assim, porque eu de fato fiquei muito chateada. Se você, gente, já recebeu assim o resultado assim do filho de vocês que tem a APLV, conta pra mim como foi o sentimento de vocês, que pra mim, nossa, parecia assim que era uma coisa que eu não ia conseguir passar, parecia que era muito difícil. Se o bebê de vocês já tiverem passado por isso, conta pra mim como que foi a experiência de vocês, se vocês se adaptaram com facilidade ou não. Aqui, graças a Deus, a gente conseguiu se adaptar com facilidade a essa realidade dela. Até hoje a gente ainda se adapta, né? Mas graças a Deus tudo foi caminhando bem e a gente vai se adaptando. Se por acaso o bebê de vocês deu algum sinal de que tá ali com alguma reação alérgica, porque geralmente as crianças têm a pele um pouco mais ressecada, esse tipo de alergia, como que a Cecília ficou? Inchou as mãozinhas dela, deu várias bolinhas assim no corpo. Então a gente foi até o hospital ainda nesse dia. Quando nós chegamos no hospital e a médica atendeu ela, depois que ela viu e ela disse que era mesmo de fato leite, ela passou um anti-histamínico pra gente poder comprar. E aí a gente saiu do hospital, viemos pra casa, né, e já estávamos a caminho de poder comprar esse anti-histamínico, porque não tinha disponível lá no hospital pra a idade dela. Quando a gente chegou em casa, a Cecília, ela começou a inchar, os dedinhos dela ficou muito inchado, o corpinho dela ficou assim, muito vermelhinho. E aí a gente já voltou assim, correndo pro hospital, porque minha casa é bem pertinho assim do hospital, a gente já voltou correndo e mostrou. Aí ela falou assim, não, eu vou ter que dar um anti-histamínico, então vocês vão ficar em observação um pouquinho. Então, como a gente estava bem no auge do Covid naquela época, ela falou assim, vocês podem ficar ali no carro, daqui a pouco vocês voltam, né, e a gente vai observando, monitorando para ver se alguma coisa acontece. Por fim que a gente acabou indo abastecer o carro, porque a gente ficou com muito medo de alguma coisa acontecer, e como a gente não tem pronto atendimento infantil aqui na nossa cidade, a gente ficou com um pouco de medo.
E aí a médica até saiu pra procurar a gente já não tava mais lá. E aí ela ligou atrás e falou, não, vocês têm que voltar, porque pode dar alguma reação nela. E a gente retornou, ficamos lá no hospital por mais algum tempo em observação. E aí a Cecília foi desinchando e as manchinhas foram saindo. Foi desesperador nesse dia, assim. A gente nunca tinha passado por alguma coisa, assim, de doença mesmo com ela. Então a gente ficou assim, nossa, muito assustado com o que estava acontecendo. E à noite também eu fiquei, assim, observando bastante, porque o médico disse que aquele anti-histamínico que eles tinham dado pra ela era bem forte e que fazia todo sentido mesmo depois, porque como lá não tinha o remédio pra dar pra ela, infantil, então acabaram que com certeza eles deram remédio, né, de adulto pra ela, pra poder logo aliviar aqueles sintomas que ela estava sentindo. Depois a gente conseguiu, né, certinho qual seria o remédio adequado para a idade dela, quantas ml seria, se em algum momento ela tivesse algum contato, né, com o leite, precisasse vir a tomar, então a gente já ficou com aquele remedinho dentro da bolsa, a gente fica com ele até hoje, para se caso acontecer alguma coisa, nós já estamos ali preparados para poder medicar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Esses foram sintomas que realmente foram conclusivos para a gente saber que a Cecília de fato tinha resquício de APLV. Graças a Deus hoje, né, nós estamos em um tratamento natural, que é introduzir novamente o leite para ela, a gente já tá nessa fase. Vou contar para vocês também aqui no vídeo do canal como que tá sendo. Espero que vocês tenham muito gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!